Estamos chegando, muito boa tarde a você, Paulinho, boa tarde aos ouvintes do Jornal da Cidade e o assunto esportes, né? Lembrando que o pessoal pode mandar a mensagem via WhatsApp, participar aqui da programação, pessoal de Manduri, pessoal da região, como já tem feito todos os dias, também compartilhar lá no Facebook, no Instagram, procure lá pela Rádio Cidade Verde e ouvir, claro, todos os dias aqui, sempre a partir do meio-dia, o Jornal da Cidade. Nós estamos aqui com você, Paulinho, com os ouvintes, trazendo as informações. Falar já direto e reto do Brasileirão, porque nós tivemos o encerramento de mais uma rodada ontem, e o Santos, hein? E o Marinho, hein? Como tá jogando esse Marinho? Ontem eu falei dele ontem, como ele tem participação em quase todos os gols do Santos no Brasileirão, e ontem não foi diferente, né? Um chutaço de perna esquerda. O Santos não jogou tão bem, viu? O Santos que tem clássico contra o Palmeiras no final de semana. Nós não tivemos o Santos jogando tão bem. O primeiro tempo foi dominado pelo Sport, que teve até um gol anulado porque o jogador Bruninho ficou deitado no lugar errado. Um gol bem anulado, diga-se de passagem. E o Santos, 30 do segundo tempo, o Marinho fez com que o Santos vencesse e pulasse já pertinho ali da liderança. Líder mesmo é o Vasco da Gama, depois de 8 anos. A última vez que o Vasco chegou à liderança foi no ano de 2012. Mas nós tivemos ontem o Vasco assumindo a liderança. Gol do Germancano, que já havia sido carrasco do São Paulo, ele fez o primeiro. Felipe Bastos, ele estava em 2012 quando o Vasco assumiu a liderança. E é o único jogador, claro, remanescente daquela época. E o Ribamar deu números finais. O Vasco precisava vencer por 3 gols de diferença para assumir a liderança. E foi o que fez. Tem 100% de aproveitamento até aqui. E o São Paulo, hein? Falei que a situação do Fernando Diniz não era boa e continua não sendo boa. O São Paulo saiu perdendo para o Bahia. Por sorte, não tem torcida no estádio. Por azar, a torcida não está no estádio em virtude da pandemia de Covid-19, que continua fazendo muitas vítimas lamentáveis em nosso país. Mas não tinha torcida para reclamar, porque o gol de empate do São Paulo saiu só aos 40 do segundo tempo com o estreante Luciano. Luciano chegou, treinou, jogou e fez gol. O gol que salvou o São Paulo de mais uma derrota e provavelmente o cargo do Fernando Diniz. O Raí saiu dizendo que Fernando Diniz não vai ser demitido. Só que a torcida também quer que o Raí saia. A torcida quer que o Raí e o Fernando Diniz deixem os cargos. Lembrando que o Brasileirão já trocou aí 2 técnicos, né? Eduardo Barroca, o Paulinho anunciou ontem aí, depois da derrota para o Corinthians, o técnico do Coritiba perdeu o cargo, e tivemos o técnico do Goiás, Ney Franco, junto com a comissão técnica, também dando adeus. Classificação do Brasileirão ficou Vasco da Gama, Inter, Atlético e Bahia os 4 primeiros, Santos pulou para 5º, Atlético Paranaense é o 6º. Na 7ª colocação o Grêmio, na 8ª colocação o Verdão Palmeiras, em 9º o Botafogo, que tirou a invencibilidade do Galo, em 10º o Red Bull Bragantino, em 11º o Corinthians, em 12º o Atlético Goianiense. O São Paulo apenas 14º. Fluminense, 14ª colocação, São Paulo 13º, né? Vamos corrigir aqui. São Paulo 13º, Fluminense 14º, Fortaleza em 15º e o Sport em 16º. Na zona do rebaixamento, o atual campeão Flamengo, que não se encontrou ainda, o Goiás, que trocou de técnico, o Ceará, que perdeu mais uma, e o Coritiba, que segue sendo a única equipe que não pontuou, né? Enquanto nós temos sem nenhuma vitória no Brasileirão o Goiás, o Ceará e o Coritiba, Goiás e Ceará já fizeram um pontinho, já empataram uma. O Coritiba nenhum pontinho fez, a única equipe que não pontuou segue sem pontuar neste Brasileirão. E neste final de semana, o que teremos pelo Brasileirão? Teremos amanhã, sábado, 4 horas da tarde, Atlético Paranaense e Fluminense. Às 7 horas da noite, jogaço. Para mim, as 2 equipes que melhor jogaram até aqui no Brasileirão. O Inter, mesmo tendo perdido o Paulo Guerreiro, e o Atlético Mineiro, que vem de derrota para o Botafogo. Mas para mim, as 2 equipes que melhor jogaram até aqui, Inter e Atlético, já se enfrentam amanhã, 7 horas da noite. E amanhã também, às 9 horas da noite, tem Goiás e Atlético Goianiense. O Goiás, meu amigo, que situação, né? Tem esse clássico aí contra o Atlético em busca da primeira vitória.
Também no domingo, muitos clássicos. O Flamengo contra o Botafogo vai ser às 11 horas da manhã. Flamengo precisando se firmar com o técnico Dominic Torrent. E o Botafogo, Paulo Autuori, fez mudanças, deixou a torcida brava. Mas as mudanças que fez deixou o Botafogo muito mais leve. Por isso a surpresa do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Às 4 horas da tarde do domingo teremos Vasco e Grêmio. Também teremos no domingo o clássico, como eu já havia adiantado, Palmeiras e Santos. Quem que é favorito? Pela lógica, pelo investimento, pelo dinheiro, pelo elenco, peças de reposição, Palmeiras. Só que não mostrou o futebol para isso até aqui. Pela vontade do Marinho, pela disposição dos moleques, o Santos pode sim surpreender. Não há favorito neste clássico de domingo. Também no domingo tem o Red Bull Bragantino contra o Coritiba, que não fez nenhum pontinho até aqui. Tem o São Paulo fora de casa, às 7 horas da noite do domingo, contra o Sport Recife. É jogo interessante também aí para se assistir. E às 8 horas da noite do domingo está marcado o duelo entre o Ceará e o Bahia. Final de semana, nesta sexta-feira, começa aí também, aliás, já está tendo andamento, né? Mais uma rodada do Brasileiro da Série B. Nós tivemos a Chapecoense batendo o Cruzeiro fora de casa pelo placar de 1-0, resultado importantíssimo para a Chape. Tivemos também pelo Brasileiro da Série C a vitória do São José sobre o finalista do Campeonato Catarinense, o Brusque, pelo placar de 1-0. Também aí o andamento de alguns estaduais e o Paulista da Série A2 com a vitória do São Caetano sobre o São Bernardo pelo placar de 4-3, 7 gols no jogo. A agenda do final de semana traz aí pelo Brasileiro da Série B hoje, América Mineiro e Oeste, Ponte Preta contra o CSA. E a final da Liga Europa, Sevilha contra Inter de Milão, acontecendo daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, o Sevilha em busca do seu 6º título de Liga Europa, Inter de Milão, que terminou muito bem o campeonato italiano, um pontinho atrás da campeã Juve, vem em busca com o Lukaku, com o Lautaro Martínez interessando muito ao Barcelona. Eu até acredito que a Inter tem um pouco de favoritismo, mas a camisa do Sevilha pesa nessa competição, um jogo interessantíssimo de se assistir entre Inter de Milão e a equipe do Sevilha. Final de semana também começam as emoções do campeonato francês, já de volta lá na Europa, com o Paris Saint-Germain conquistando todos os anos, né? O Paris Saint-Germain não joga nesse final de semana pelo francês, porque tem a final da Liga dos Campeões, né? Teremos amanhã pelo Brasileiro da Série B o jogo entre o Avaí e o Cuiabá, o Botafogo de Ribeirão Preto encarando o Figueirense, Náutico e Juventude, CRB e Vitória, jogos que serão disputados então no final de semana, além de mais uma rodada também do Brasileiro da Série C, né? No domingo, como eu falei aí, tem jogaço de bola, né? No domingo tem este jogo entre o Paris Saint-Germain, um investimento monstro nos últimos anos, de muitos bilhões, contra a tradição, a história e também os muitos investimentos do Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem um super elenco, mas o ataque do Paris Saint-Germain pode sim surpreender. Eu fiz uma pesquisa rápida no meu Facebook e deu 60-40 pessoal torcendo para o Paris Saint-Germain, muito por causa do Neymar. Mas no Bayern tem o Felipe Coutinho, então tem brasileiros dos dois lados, mas por enquanto parece que o pessoal está torcendo para o Paris Saint-Germain, não só por causa do Neymar, mas o pessoal costuma torcer também, tem aquela história de torcer para o time mais fraco, não que o Paris Saint-Germain seja um time fraco, né? Mas comparado com a história, com a tradição e com a campanha do Bayern de Munique, é lógico que o Bayern de Munique entra com uma pontinha de favoritismo nesta decisão da Liga dos Campeões, domingo, às 4 horas da tarde também. Lembrando que no domingo tem clássico pela Série B, Paraná e Operário, líder contra vice-líder, às 11 horas da manhã. Tem Brasil de Pelotas e Sampaio Correia e tem o Cruzeiro jogando fora de casa contra o Confiança. Hoje também começam as emoções da Liga dos Campeões de Futebol Feminino, com muitas brasileiras em ação, inclusive a eterna Formiga, que está no Paris Saint-Germain. O Lyon é dono desta competição, o Lyon da França com 6 títulos, e tem clássico espanhol hoje pela Liga dos Campeões Feminino, Barcelona e Atlético de Madrid. Playoffs da NBA, Brooklyn Nets contra Toronto Raptors, Utah Jazz contra o Denver Nuggets, o Philadelphia 76ers contra o Boston Celtics e o Dallas Mavericks contra o Los Angeles Clippers. Jogos que serão disputados aí, portanto,
nesta sexta-feira. Sábado tem jogo, domingo também tem jogo. Ontem tivemos a vitória do Miami Heat, do Houston Rockets, do Milwaukee Bucks, e o Los Angeles Lakers atropelou o Portland 111-88, o jogo que terminou já na madrugada de hoje. E começa hoje o principal campeonato de futsal do mundo, a Liga Nacional de Futsal. Jogos de hoje: Tubarão contra a Sueva, Corinthians contra Magnus, também teremos aí o Brasília Futsal contra o Praia Clube. Amanhã tem Campo Mourão e Pato Futsal Pato, atual bicampeão. Cascavel contra Joinville também amanhã. Ainda amanhã, Foz do Iguaçu contra Blumenau. No domingo tem a FSU contra Joaçaba, Atlântico Erechim contra Marreco, que é aqui de Francisco Beltrão, e o Minas Tênis Clube contra o São José dos Pinhais. Jogos da Liga Nacional, Grupo A, Grupo B, a gente vai trazendo as informações sempre para os ouvintes, tá? Então, de conhecido aí, de times que jogam no futebol profissional, Joinville e a equipe do Corinthians. O Magnus tem muita tradição também, e o Pato, né, que é aqui do lado de Francisco Beltrão também. Eu vou ficando por aqui, um ótimo final de semana que vai ter também automobilismo, lutas e muito mais. A gente volta na segunda-feira, se assim Deus permitir. Bom final de semana, abraço para todo mundo, segue a programação aqui da Rádio Cidade Verde, até mais, tchau! Esse vídeo foi feito antes da final da Europa League, foi veiculado hoje dentro do Jornal da Cidade, da Rádio Cidade Verde, lá de Manduri. Eu estou todos os dias lá junto com o Paulinho San, com toda a equipe a partir do meio-dia, e nós já tivemos uma super final. Eu falei do Lukaku e do Lautaro Martínez, o Lautaro não jogou nada. A equipe da Inter de Milão até saiu na frente, mas permitiu a virada, conseguiu o empate. E já faltando 20 minutos para acabar o segundo tempo, tomou um gol, meu amigo. E um gol de bicicleta. E por azar, bateu no pé do Lukaku antes de entrar. 3-2. E o Sevilha, eu já havia adiantado, 5 títulos em 5 finais. Segue 100%. Todas as vezes que chegou em uma final de Europa League, deu Sevilha. Sevilha venceu o Manchester United. O final de semana já trouxe toda a rodada aí. Teremos estaduais, Paulista da Série A2, Campeonato Brasiliense reta decisiva, Campeonato Paraense reta decisiva, goleiro Bruno jogando lá no Rio Branco do Acre. E na quarta-feira o complemento da rodada do Brasileirão entre Corinthians e Fortaleza, tá? Por causa da televisão e tudo mais, o jogo do Corinthians passou do final de semana para quarta-feira. Um ótimo final de semana. A gente se encontra na Rádio Cidade Verde, lá em Manduri, dentro do Jornal da Cidade, todos os dias, a partir do meio-dia. Se encontra também no Conexão Esportiva no Facebook e se encontra aqui em chicopiraju.blogspot.com.br e também no canal Chico Piraju do YouTube, tá bom? Bom final de semana, até mais, tchau!